Vai ficar nessa posição mesmo? Pode. Tá ótimo. Já está transmitindo. Oi, pessoal. Nós estamos aqui com a Thalita de Almeida, uma das maiores especialistas do método Montessori. E a gente vai começar a fazer esse horário uma vez por mês com vocês, porque a gente tem recebido muitas perguntas, tanto de pais, sobre como eles podem utilizar o método Montessori para educar seus filhos, quanto de educadores, procurando saber mais sobre formações. Então, nós decidimos fazer esse canal do YouTube e fazer uma live uma vez por mês para estar em contato direto com vocês. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas hoje, vocês podem mandar as perguntas que depois a gente responde individualmente para cada um de vocês. Tá bom? Então, nesse horário de agora, a gente vai falar com pais e vocês podem ir mandando as perguntas e a Thalita vai começar a contar um pouquinho para vocês como que os pais podem utilizar o método Montessori de uma maneira geral em suas casas e como que pode ser a interação dos pais com as escolas. Então, eu vou ficar aqui recebendo as perguntas de vocês enquanto a Thalita interage com vocês diretamente. Thalita, pode começar. Bem, é muito interessante falar sobre o Montessori em casa. E até hoje não é nenhuma novidade, existem muitas pessoas interessadas e muitos canais para se chegar a esse Montessori em casa. A Montessori, na verdade, ela não pensou nesse Montessori em casa. Ela pensou sempre nesse processo da escola, mas também não como uma escola regular, uma instituição, e sim como um local onde a criança tem que viver uma cultura imprescindível para a vida dela, onde ela se formaria como pessoa, uma pessoa crítica, uma pessoa colaboradora, uma pessoa pacífica, podendo pertencer a um universo social maior e menos bélico, principalmente menos bélico, menos violento, amante da paz. Esse é o objetivo da Montessori em todo o tempo de vida dela e mesmo depois da sua morte. O Montessori em casa, então, virou uma novidade. Ela escreveu 2 livros que eles foram publicados no Brasil, Montessori em Família e Como Educar Seu Filho, o que você precisa saber sobre o seu filho. São livros que estão praticamente esgotados no Brasil. Se nós ainda temos o que você precisa saber sobre o seu filho, mas o Montessori em Família precisaria ser reeditado. Nesses 2 livros, ela coloca a visão dela, porque ela considera o adulto um ser responsável pelaquela criança que ele inventou, né? Porque ninguém poderia ter filho à toa, né? Por acaso. A Montessori é muito severa com o adulto, porque ela acha que no momento em que realmente você tem um filho, tem uma criança ou tem um aluno, você é absolutamente responsável por aquela vida, responsável por aquele pensamento. E nós sabemos que nem tudo é tão feliz assim, né? Então, ela é bem severa com o adulto e ela chama esse adulto à responsabilidade o tempo inteiro. Nós estamos hoje em 2018, então estamos há alguns anos, de 1907, até a morte dela, que foi em 52, e o movimento Montessori no mundo só cresce. Né? O momento é muito adequado para isso, tanto em casa quanto na escola. Eu diria que a casa é o primeiro elemento da criança, dessa normalização que os montessorianos buscam na criança. O que é normalização? O que seria normalização? Uma palavra que às vezes parece fora de moda, né?
Normalização é simplesmente você ser normal, ou aquele que corresponde a uma sociedade sem agredi-la, sem danificá-la, sem danificar a si mesmo, sem danificar o outro, sem danificar a própria outro elemento da sociedade. Então, o normal é uma pessoa simples, nada sofisticado, uma pessoa, eu diria, feliz, porque quem é feliz não agride a si mesmo nem ao outro, né? E é absolutamente integrado ao ambiente em que vive, sem destruí-lo, e sim participando dele, usufruindo dele, crescendo dentro dele mesmo. No Brasil, principalmente no Brasil, surgiu toda essa ideia do quarto montessoriano, da sala montessoriana, cozinha montessoriana e casa montessoriana. Na verdade, seria preparar o ambiente que na escola nós chamamos isso de ambiente preparado. E seria criar esse ambiente preparado em casa. Eu gostaria de poder dar minha opinião sobre isso. A criança de hoje é um pouco diferente, ou bastante diferente, da criança talvez de 10 anos atrás, 5 anos atrás, ou a criança do ano 2000, que agora seria um jovem já adolescente, mais do que adolescente. Essa criança, ela tem que viver no ambiente, qualquer que ele seja. Todo ambiente onde a criança nasce, ele deveria estar preparado para ela, assim, sem muitas preocupações de tirar do ambiente do adulto ou criar um ambiente falso. O ambiente precisa ser o mais normal possível. O que a gente precisa é que a criança tenha muita ordem no ambiente, muita tranquilidade, e não tenha perigos eminentes, para que ela possa exercer a autonomia dela, para que ela possa exercer a independência dela. Então, preparar um ambiente seria realmente procurar colocá-lo numa situação em que a criança pudesse se desenvolver normalmente como uma criança no mundo em que ela tem que conquistar. Quando a gente agora, o adulto está no nível de exagero, né, colocando borracha nas pontas das mesas, colocando uma série de, eu não sei se são a favor da criança ou contra a criança, ou se nós temos uma criança tão estabanada que não pode sair daquela casa tão protegida, né? Existe aquela peça de piscina, que a gente chama de macarrão, os professores de educação física chamam de outros nomes, a volta de mesas para que a criança não bata, né? não se machuque. As pessoas esquecendo que a criança vai viver no mundo, que ela vai sair, que ela vai no restaurante, que ela vai entrar num prédio, que ela vai encontrar outras circunstâncias e que ela vai ter que viver nesse mundo em geral, não é só no mundo da casa. Então, quando agora a ideia é super proteger essa criança, tanto que ela não tem uma capacidade de defesa, como se ela fosse um indefeso, né? Esquecendo que a criança nasce com um potencial imenso de crescer, um potencial interno imenso em criar-se. Né? O adulto não pensa assim, ele acha que quem cria é ele. Que se ele não cuidar, ou ele não orientar, se ele não proteger, a criança não vai se desenvolver. Então, existe um erro de exagero em certas coisas, né? E, ao mesmo tempo, que essa criança não está livre para criar-se naquele ambiente que ela precisa conquistar. Ela precisa aprender a sentar, andar, correr, subir escadas, a não danificar, você só vai aprender tendo uma liberdade de agir. Né? E o adulto ajudando essa criança nesse processo. Né? Porque a fase do 0 a 6, que é onde os pais mais se preocupam,
é uma fase de grande crescimento e desenvolvimento. Ela está pronta para esse período. Você, como adulto, você tem apenas que ajudá-la a vencer, a ajudá-la a agir por ela mesma, você mostrando, existe período sim, o período de um elevador, o período de uma janela, o período anterior, o período de uma fruta estranha que pega, o problema do fogo, existem vários problemas que todos nós vivemos. Eu gostaria muito de que os pais, que ele pensasse e pergunta assim, como é que um pai super protetor de hoje, ele viveu? Ele provavelmente não viveu o quarto montessoriano, não viveu a cozinha montessoriana, porque todo mundo esquece que no quarto vai crescer uma criança, que na cozinha vai crescer essa criança, que na mesa vai crescer essa criança, a mesa nesse caso, né? Vai crescer essa criança. E à medida que ela for crescendo, as necessidades são diferentes, as alturas são diferentes, os períodos são diferentes e às vezes até maiores, né? Eu, por exemplo, que lido com crianças de 11, 12 anos, até o 5º ano, muito diretamente, e lidei com crianças até o ensino médio, eu acho que uma das fases mais difíceis para o teu filho vai ser a adolescência. É onde você larga o seu filho, você às vezes não vai buscar uma escola, você manda outra pessoa, às vezes ele vai dormir na casa de um coleguinha que você não sabe quem é, às vezes ele sai da escola, vai para um shopping e você não sabe onde ele está, às vezes ele vai experimentar uma coisa que não poderia experimentar, e você está achando, não, meu filho já cresceu, a própria criança não quer estar com o adulto, ele quer estar sozinho porque ele já é gente, é a fase de maior perigo, é a fase entre os 12, eu diria nem 18 anos, mas entre os 12 e os 15 anos, né? E se a fase anterior não for muito bem feita, muito bem trabalhada, muito de dar responsabilidade de existência, essa criança vai dar problema dos 12 aos 15, e talvez até os 18, talvez nem se salve para a sociedade após esses 18 anos. Porque as pessoas estão muito, a criança, o jovem está muito atento ao seu querer, à sua vontade. Não tem a mínima resiliência, que aliás é a palavra da moda, né? A resiliência é a tua capacidade de enfrentar e superar problemas. Não aguenta escutar um não. Ele não aguenta a mínima dificuldade. As crianças hoje não querem aprender porque tem que fazer força no lápis, na mão, no trabalho, né? Então, elas estão muito frágeis diante de uma vida que, à medida que o tempo vai passando, ela vai se tornando mais complexa. Nós estamos vivendo numa sociedade complexa. Nós estamos de uma casa antiga que a gente tinha com quintal, onde a gente, o filho brincava, subia em árvore. Nós estamos num apartamento de não sei quantos metros quadrados, o quarto do seu filho é uma cama e um armário, né? E que ele tem o play para ele poder ter uma vida medianamente social. Né? É o único espaço, ou esse, ou play, ou a escola. Porque ele, na verdade, não pode mais brincar na rua. Estando numa grande cidade, todos nós sabemos que não pode sair e ir à padaria sozinho, que ele não pode, hoje não pode talvez nem descer no elevador sozinho, porque ele não sabe o que vai encontrar pelo caminho, porque a sociedade, na verdade, está muito quebrada em valores, muito confusa em determinadas coisas, e o perigo real está em muitos lugares. Então, a gente se preocupa muito com essa criança tão dependente da gente para se deslocar, que é o 0 a 6, né? E deixando os nossos filhos de 12 em diante se deslocarem sozinhos, estarem com amigos sozinhos, e você não pode nem estar na festa só para crianças até de 7 anos, agora é novidade. O adulto não pode ficar. Então, eu ainda acho que criança nasce de um adulto e com ele convive. A criança, se fosse nascer no mundo de criança, estaria nascendo no mundo de crianças. Se o mundo fosse só gerido por crianças.
Porque eles hoje mandam mais do que qualquer outra coisa na vida. Não, os pais não sabem dizer não. E é muito engraçado que quando uma criança vem para a escola, ele tem um determinado comportamento que quando o pai chega, ele é outra criança. É uma interrogação. Por quê? E aí esse pai diz assim, não, ele em casa, ele é diferente. Por quê, pai? Por quê? Por que será? A escola é milagrosa? O que a escola faz? Está dando, sei lá, maracujá para a criança, fazendo alguma coisa com ele? O que está fazendo? Não, a escola tem uma ordem pré-estabelecida, uma professora consciente da fase que aquela criança está, e a escola, ela tem esse domínio, E a casa muitas vezes vacila nisso. E quando sai desse domínio, quando sai desse ambiente, ela na verdade ela passa por uma liberdade muito grande, aberta, né? Essa é uma liberdade que não tem nenhum limite. Não há limite em determinadas coisas, as coisas mais banais. Não quero comer agora, vai comer mais tarde. Não quero tomar banho agora, vai comer mais tarde. Mas eu tenho que dormir às 8 da noite, eu vou dormir às 11, 9 horas da manhã, ou não vou dormir. Né? Então, a família está sempre num certo sobressalto e está achando assim, sou capaz de educar meu filho? Não sou capaz de educar meu filho? Eu aguento isso, não aguento isso. E quando você diz a um pai que o filho dele não está bem na escola por alguma razão, ou que machucou um coleguinha, ou que morreu, ou que fez um dano, aquele pai diz, meu filho? Não, de jeito nenhum. Ou então ele diz, mas ele não é culpado, é do outro. E aí você vai ficando com pais que vão defender coisas que ele precisava, não vez de defender, ele precisava pensar e tomar atenção. Então, eu acho que hoje as pessoas estão muito preocupadas com o ambiente físico. E eu não discordo do ambiente físico, porque a própria escola tem um ambiente preparado. Né? Não discordo disso, mas o ambiente emocional é extremamente importante, lembrando que a criança nasceu filha de um adulto, porque isso é absolutamente necessário. E ele não é para ser de um pai e uma mãe só, porque ele pode ser criado por uma avó, ele pode ser criado de diversas maneiras. Hoje você sabe, né? Todas as maneiras. Então, não é isso, é a maneira como as coisas vão acontecer e a criança não ter todos os seus desejos satisfeitos, porque ele hoje pede uma coisa possível ou já impossível e você permite. Amanhã ele vai querer duplamente impossível e você permite. Amanhã ele vai querer triplamente impossível e você vai seguir. Vai ser uma hora que ele não sabe mais o que ele vai querer. Porque o que ele quer é impossível. Desde a primeira vez que ele quis. E você vendo, você hoje tem criança na própria escola, de 3 anos, chutando um professor, batendo com um professor, e você tem crianças dessa idade, 3, 4 anos, 3 anos está adquirindo a fala, com palavras de baixo calão, ofendendo um professor quando não bate no rosto da mãe, quando não bate no rosto da avó. O que é isso? O que é isso? É a sociedade que está muito agressiva. É a televisão que mostra a violência. Não, gente. É a tua casa. Aquela casa que você preparou, a cama baixinha, o armário baixinho, a mesa, só falta virar baixinha, o adulto agora comendo a mesa no chão, para ficar na altura da criança. É a tua casa, são os limites da tua casa, a rotina da sua casa, a conversa da sua casa, tudo que ele vive em casa. Não é que ele aprende só na sociedade. Porque hoje em dia a criança vai para a escola e a grande maioria, os pais trabalham.
Muitas vezes ele chega em casa e fica ou com um parente ou com uma empregada. Ainda é assim. Ou então, por que as escolas de horário integral estão com os horários, as vagas lotadas? Por quê? Uma criança que fica 12 horas numa escola, que às vezes até é melhor que fique 12 numa escola do que 6 com uma babá, e até mesmo como avó. Eu sou avó, mas a avó não é a melhor coisa para educar, só quando for muito necessário. Porque a avó nasceu para fazer a vontade, não foi isso? É verdade. Não foi assim? Não? Isso aí eu estou brincando, mas muitas vezes ela assume a responsabilidade da família e a responsabilidade da criança. Né? E às vezes essa avó, ela, apesar de ser de uma outra geração, muitas vezes compreende melhor o que é limite do que os pais dessa nova geração. Porque o problema não é da criança. O próprio adulto hoje, ele transgride o mundo o tempo inteiro. O próprio adulto não respeita a velocidade, não respeita o silêncio, não respeita onde ele vai é moroso, e se ele tiver que passar na frente do outro, ele passa, se ele tiver que furar na fila, ele fura. A sociedade está cada um por si e Deus por todos. Né? Então a gente tem que pensar que a criança na verdade, é o teu espelho, é o resultado do que ele vive. E a escola pode ajudar, mas ela não pode, na verdade, substituir a parte imensamente, enormemente afetiva que é a família. A família é a coisa mais essencial na vida de uma criança. Não o tablet, não o celular, não é um presente. Não é nada disso. É a família que você tem, onde você vai desenvolver a coisa mais simples do mundo e grátis, que é o amor. Perfeito, Thalita. A gente está começando a receber algumas perguntas. Eu vou te passar as perguntas aos poucos. Um ponto principal tem muitos pais preocupados em fazer o Montessori em casa. E, por exemplo, agora, nesse momento, a gente está numa escola que é uma grande parceira de Goiânia. E quando a gente chega aqui, a gente vê a extensão, a quantidade de materiais que a gente tem. E a sensação que dá é que nunca vai ser possível levar tudo isso para casa. Então eu acho que muitos pais não têm a compreensão completa da riqueza do 0 a 3 e de como que isso pode ser, de como que ele pode apoiar esse desenvolvimento da criança no 0 a 3. Às vezes eles se limitam ao quarto Montessori, eles acreditam que simplesmente preparar um ambiente com a cama baixa, que a criança tenha um pouco de autonomia, possa ajudar no desenvolvimento desse aluno. Mas a gente vê, quando a gente entra numa escola que é realmente montessoriana e está preocupada com os princípios montessorianos, que essa interação e esses materiais físicos que os pais estão levando para casa ainda são muito limitados. O que você acha sobre isso? Como que pode ser essa interação? E conta um pouquinho para a gente sobre o primeiro plano de desenvolvimento de 0 a 3. Na verdade, a gente pode ficar o dia inteiro sentada falando sobre isso. Agora eu digo o seguinte: escola é escola, casa é casa. Vocês, como pais, aprenderam o que sabem na vida, em casa e na sociedade. Ninguém levou o material Montessori para casa, com raríssimas exceções. Só os nossos ex-alunos que já estão voltando com os filhos pequenos. Porque no 0 a 3 anos é um período onde tudo acontece para a criança. O andar, a fala, o desfraude, já deveria ter havido desmame, o desfraude e a entrada, muitas vezes no infantil, no jardim da infância, que se chamava antigamente, onde a criança vai para a escola com os 3 anos, que é um período de grandes descobertas por uma criança, é o período de 3 a 6, que pertence ainda a esse período de 0 a 6 do primeiro plano de desenvolvimento.
A Montessori faz 4 planos de desenvolvimento: 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18 e 18 a 24. Ela dizia que as pessoas de 18 a 24 anos, elas, na frase que ela dedica a esse período, ajudam a pensar por ti. É o período em que você vai, tendo amadurecido no processo montessoriano, você está pronto, você já se conhece, você já fez suas escolhas e agora você vai em direção ao mundo, à sociedade. Aí você estaria pronto para ser pai, porque ela acha que você não poderia ser pai antes dos 24 anos, quando já não tivesse estabilidade. O problema não é estabilidade financeira, é estabilidade emocional. A financeira vai ajudar, mas a mais importante vai ser emocional, para que você possa passar para o seu filho a segurança de estar com ele, de conversar com ele, de orientá-lo. Então, a criança vai passar por esses 4 períodos até se tornar adulto e voltar a ser pai, vai voltar a tornar a uma posição melhor, ele vai entrar na posição, talvez, de pai. O período de 0 a 3, então, é um período de grandes acontecimentos. E todos eles de uma força de impulso, né, que o Montessori chama de elan vital, né, que ele tem de andar, de engatinhar, de sentar, de andar, de correr, de comer sozinho. É uma das coisas mais problemáticas que a gente tem, porque a gente vê crianças de 6 anos comendo de colher, dado na boca ainda, quando na verdade ele aos 3 já teria conquistado os talheres, já teria sentado à mesa com seus pais. Então a criança é muito mais forte do que a gente imagina. A criança aos 3 anos, ela já conquistou tudo isso, como eu já falei, e ela vai poder entrar num mundo onde ela vai ter a descoberta desse mundo. Ela vai descobrir a própria terra, ela vai estar dentro do Montessori, ela vai entrar num mundo na terra, para dentro onde ela vive, e sentir que ela faz parte de uma sociedade maior. Porque a gente só deixa de ser egoísta ou egocêntrico com a experiência de vida, com a maturidade e tendo vivenciado, estando seguro de si mesmo. Todo egocêntrico, ele é inseguro. Todo aquele que só pensa em si mesmo, ele é apenas inseguro. Não é culpa dele, talvez, foi a vida que levou a que ele tenha isso, essa insegurança. E essa insegurança vai prejudicar demais, principalmente se ele for pai, porque ele vai passar para o filho essa insegurança. Então, voltando aos materiais, muitos dos pais acham que o material montessoriano precisa ir para casa e vai fazer milagre. Eu vejo em vários sites dedicados à família, os pais fazendo mistério, comprando do TS. E, na verdade, a Montessori é uma escola da cultura. Então, nós temos materiais de linguagem, essa linguagem sempre em casa. O patrimônio linguístico é da família. Agora, se eu não converso com meu filho, só pergunto se ele merendou, então eu não vou desenvolver patrimônio nenhum. Então, quem não está habituado a conversar, a falar, só sabe chorar e gritar. Além de matemática, o nosso material de matemática é belíssimo, realmente é lindo, geometrizado, colorido, com conceitos banais. Numeração, contar até 10, a criança adora contar até 1000, mas pode ter que brincar com ela. Hoje pular bola, hoje jogar bola, hoje fazer peteca, hoje com dado, ou com um jogo. Essa matemática tem que estar em casa, nas coisas. Quantos somos à mesa? Somos 4. Quantos copos? Quantos talheres? Quantos guardanapos? Vamos agora, o prato está onde? Sobre a mesa. A cadeira está onde? Está abaixo da mesa.
perto, longe, tudo isso é criado em casa. A escola apenas pega esses conceitos e vai trabalhando da mesma forma que você faz em casa. Só que você não precisa transformar a tua casa numa loja de montessoriana ou uma escola Montessori. Porque não é isso que na Montessori nunca pensou isso. E é absolutamente errado. Casa é a casa, onde você vai brincar, você vai cantar, você vai falar, você vai viver, você vai amar, você vai compartilhar, assim como você vai na escola. Agora, não adianta você puxar o material para casa, se você, por exemplo, se a tua criança come, como eu falei, numa cumbuca, ele tem 2 anos, ainda come de cumbuca, e você dando na boca, quando na verdade ele já pode usar um garfo, e até uma faca. E até uma faca que não tem aqueles dentezinhos para ele cortar, passar manteiga no pão, na torrada. A criança é capaz de tudo isso e nós não deixamos ela fazer porque achamos que ela está em risco de vida. Então, nós temos algumas situações, por exemplo, algumas pessoas, agora assisti um programa na televisão, em que o rapaz apresentava propostas de prender todos os armários na parede, de ter uma peça até bastante bonitinha, sofisticada, para prender as gavetas, para que seu filho não faça das gavetas uma escada para subir em cima da cômoda. Pela primeira vez na minha vida, e olha que a minha vida é longa, eu escutei alguém dizer que as crianças se enforcam nas cordas das cortinas. Aí eu fico sem saber como é que a minha geração chegou à minha idade. Eu cheguei lá e nunca me lembrei de me enforcar na cortina. Porque hoje você não pode ter nada, porque tudo é situação. Você tem um filho que sobe na estante e que vai lá para cima. Da última andar da estante e você fica embaixo pedindo que ele desça. Ele não devia ter subido. Quem sabe não gosta nada de cima? Porque você não tem atração embaixo. Tem casas que põem a televisão no chão para que ele possa trepar nela. Trepar na televisão. Então, não pode ter isso, não pode ter aquilo, então não pode ter fogão, não pode ter faca com corte. Aí o remédio tem que ficar lá no teto, porque seu filho vai fazer milhões de coisas mais do que fazia no passado. A criança, ela não tem essa noção do perigo, mas a gente tem que ter a ideia de que nós temos que ajudar a ver que existem determinadas coisas que não são possíveis. Se você vai a um hospital e pede para ver a sala onde eles guardam as coisas que tiram do estômago das crianças, só Deus duvida, volta lá dentro do bronqueador. Então, isso está no ambiente. Agora, a criança que faz essas coisas, será que ela está bem? Será que ela está normalizada? Será que ela não quer chamar a tua atenção? Comer parafuso, não ser macarrão, é a melhor opção? Será? Vamos perguntar, onde é que você estava? Onde você estava quando ele engoliu os parafusos? Por que eu preciso engolir parafuso se ele nunca viu você comendo parafuso? Vamos tentar ver onde que nós estamos. Então, fechando a pergunta feita pela Paula. Eu preciso ter em casa na escola montessoriana? Não. Agora, como é que eu vou levar a cultura ao meu filho? Saindo, não indo só ao shopping, visitando um parque, visitando o Jardim Zoológico. O Jardim Zoológico é o programa oficial de criança pequena. Oficial, eles amam, não pode voltar 20 vezes, porque cada vez ele veja uma coisa, cada vez ele está numa altura também, né? Que ele vai crescendo. Então, existe um museu de dinossauros perto da tua cidade. Vamos lá. Existe um grupo
de origem, sei lá, de outra origem que está ali tocando, não sei o quê. Vamos lá. Quer dizer, a cultura, você tem que ir levar seu filho a vivenciá-la. Assim como você vai a um restaurante típico, ou você vai a uma biblioteca, você vai a uma festa, você vai a uma dança típica, você vai ou até na casa dos avós. Não é? Então, a cultura você leva para casa. Eu vejo assim, as editoras estão criando livros cada vez mais interessantes sobre o mundo, sobre o que é uma ilha, sobre o que é um vulcão, sobre o que é a Terra. E aí a gente não pensa nisso, não sabe o que compra, o que usa. Né? Então, eu acho que, às vezes, a gente pensa numa escola de pais, uma escola de pais, eu não sei bem se a gente tem que ter uma escola ou se talvez seja mais fácil até responder as perguntas. Porque quando você vai a uma reunião, às vezes na escola, o pai fica meio chateado, mas você está sempre falando mal da gente. Vocês vão achar que eu também estou falando mal de você. Mas eu também fui mãe e errei muito, gente, muito. Cada vez que eu vejo minhas filhas que não são mais crianças, né, ao contrário, eu penso assim, poxa, mas como eu era incompetente, como a minha geração achava que tudo era normal, e ao mesmo tempo era normal, porque a gente, os primos todos se juntavam, que naquela época eram 10, 12, 15, se juntavam para brincar no quintal. A gente chegava para comer com adulto, nem comia, tinha uma mesa só para a gente, porque os adultos podiam comer mais tarde, aquela coisa toda. A criança se criou com trauma? Não. Agora tudo é trauma. Agora tudo é trauma. Uma criança em equilíbrio é uma raridade. Daqui a pouco ela que não vai ser normal. Porque ela está em equilíbrio. Como é que pode? E aí as pessoas às vezes vêm para a escola montessoriana para ver os resultados. Né? E a escola montessoriana não faz milagre. Ela faz o que é possível, desperta o interesse da criança por ela mesma. Porque a coisa mais importante é ela ser ela mesma o tempo todo. E aí, sendo ela mesma, ela compartilha afeto. Thalita, maravilhoso. É sempre muito bom escutar tudo isso. E a gente vê que o Montessori Casa vai muito além dos materiais e do quarto montessoriano. Às vezes, a convivência com outras gerações, conversar com os avós, entender que na época deles, telefone celular e internet não existiam, que não tinha tablet, pode ser mais enriquecedor do que necessariamente um material ou algum objeto muito específico. Estar em família vai ser muito importante, né? Porque as famílias, elas têm, às vezes, vieram de espaços diferentes fisicamente, aí vem com linguagem diferente, vem com coisas tradicionais. O estar em família, o tio, os tios, os avós, os primos, eu acho muito sadio. Né? Nós estamos esquecendo um pouco isso, principalmente das grandes cidades. É verdade. E as famílias estão ficando cada vez menores, então a interação com primos fica muito limitada. E acaba que a adaptação do ambiente, muitos pais estão tendo apenas um filho, e eles estão adaptando toda a vida para satisfazer essa criança. E uma das maneiras que eles têm encontrado para fazer isso é adaptar o quarto Montessori e tudo mais para garantir que eles se desenvolvam. Mas, como você disse, é muito importante que os filhos tenham os desafios, que ele vai crescendo e aí os desafios vão mudando e aí não tem jeito de adaptar tudo em função da criança. E o quarto Montessori, tem que lembrar que os quartos na nossa casa, em geral, os quartos são usados à noite. Tem que tomar cuidado dessa criança não ficar sozinha num quarto Montessori. Ela tem que estar com outro amigo, ela tem que levar seu amigo, ela tem que ser um adulto que brinque com ela à sua altura, sentado no chão junto a ela. O quarto Montessori tem que tomar muito cuidado. O quarto foi feito para dormir, não foi feito para passar o dia. Então, a criança não pode ficar sozinha. A grande maioria das crianças fica sozinha.
Nós temos um material muito simples, de imagens, em que ele faz a rotina do dia dele, mais ou menos na idade de 3,5, 4 anos. E é muito interessante porque a criança percebe, como trabalho, a gente trabalha verbos nessa atividade, a gente trabalha os verbos. E aí eu vou acordar, tomar banho, escovar os dentes, em geral, vai bem. Se ela vai para a escola, ela vai para a escola e volta na hora do almoço, porque as nossas escolas são de 4 horas. Aí a parte da tarde é vazia, ele não faz nada. A televisão ele não está interessado hoje, tanto interessado na televisão. Realmente eles hoje estão muito interessados nessa coisa dos dados. Em algumas famílias, as crianças chegam, vão para a judô, chegam, vão para a natação, chegam, vão para o inglês, chegam. Ela não para, a criança também é rotativa, ela não para. Quando ela chega em casa, enquanto os pais cansados, ela cansada e um silêncio muito grande entre tudo. Quando não fala de falta de dinheiro, o problema da situação no Brasil, parará, que são coisas, na verdade, não são bem coisas para a gente ficar conversando e se sentir tão feliz assim. Né? A gente tem mais 5 minutinhos para despedir do pessoal. E aí, daqui a um mês, a gente vai estar de volta. De acordo com as perguntas que a gente for recebendo, a gente vai preparar a pauta do próximo encontro. Uma coisa bastante interessante, que algumas pessoas me enviaram mensagens aqui, é sobre os livros. Qual é o tipo de livro, né? Quais são os tipos de livros que a gente pode indicar para trabalhar com as crianças até 6 anos, por exemplo. Eu trouxe alguns da minha viagem, que eu quero até te mostrar depois, mas talvez esse possa ser um assunto. Eu acho que poderia ser um assunto agora, por exemplo, quando as pessoas vão a uma livraria, não ir na livraria tão rapidamente, e sim ficar com calma. É o tipo do programa bom para final de tarde, de sábado, de domingo. A livraria hoje tem lugar para sentar, colchonete, almofada. Começa a ver, você tem a Companhia das Letrinhas com vários livros excelentes. As pessoas acham que as crianças têm só 3 livros de história, né? Historinhas, né? Histórias variadas. E, na verdade, hoje, tanto ela quanto o Girassol, tem outras, estão se dedicando à cultura do mundo. O mundo, gente, está pequeno, ele está no nosso colo. Né? As crianças amam o vulcão, mesmo esse movimento das marés, do dejeiro. Eles são fascinados com o Polo Norte, Polo Sul, são fascinados. As crianças têm outros interesses e também agora existem muitos livros de habilidade, de confeccionar coisas com as crianças. Os pais precisam ter tempo para essa coisa, de confeccionar, fazer alguns trabalhos, lembrar se tem um avô que gostava de marcenaria, quem é que tem habilidades. Bordar é geometria pura. Que criança que está bordando hoje não pode bordar porque a agulha ela vai furar o olho. Essas coisas assim, nós estamos num momento muito engraçado, assim, meio estranho. Né? Então, eu acho assim, os livros com figuras, e tentar evitar, dentro da minha concepção, por favor, essa novelada toda de gênero, isso, gênero, aquilo, não saber mais qual é o gênero, outros livros, o livro de informações inadequadas, em faixa etária inadequada. Toma muito cuidado. Né? Lembra que a criança, quando te pergunta uma coisa, ela quer saber só aquilo, não que você conte uma história ou conte tudo que ela não precisa saber naquele momento. E estar muito atento aonde ela vai, quais são os amigos, com quem ela está. Tem que estar muito atento às pessoas que lidam com elas. As pessoas hoje saíram do limite da normalidade de uma série de coisas. Então você tem que estar muito atento a ele. E desenhar, sabe, desenhar.
Não custa nada comprar um plástico e botar um plástico no chão e pintar junto com ele, se pintar. Não, sabe, a gente inventa o filho, de repente, quer que ele seja o quê? Como? Como é que ele vai ser? E aí exige da escola, aula de inglês, aula disso, balé, não sei o quê. Não é isso que seu filho precisa não precisa de escola quando ele está com medo. Ele precisa de um abraço quando ele troveja. Ele precisa de eu te amo. As pessoas às vezes falam com as crianças palavras que se elas registrassem no celular, serve para tudo. Para registrar, para fotografar, serve para tudo. Se ela registrasse o que ela diz, sabe, tem umas coisas assim, as palavras todo, bobo, não sei o quê, são comuns para você trabalhar com uma criança. Se eu sou um bobo, cresço como? Se eu sou um tolo, cresço como? Se eu não sou esperto, faço o quê? Se eu não sou o que você gostaria que eu fosse, eu sou o quê? Se eu não sou o que você, aquilo que você não é, o que quer que eu seja? Entendeu? Eu faço o quê? Como é que eu faço comigo? Complicado, ser criança não é fácil não, gente. Não é fácil mesmo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Dá vontade de ficar aqui a tarde inteira. Daqui a pouco a gente vai começar outra live direcionada para educadores. Quem tiver perguntas, manda as perguntas e que a gente vai respondendo. Acho que a gente pode depois até fazer uma listinha de algumas editoras interessantes. Algumas editoras. Lembrando que música infantil não saiu de moda, mesmo aquelas do tempo da nossa avó também não. As atuais, você tem que tomar cuidado, porque tem muita vulgaridade. Toma muito cuidado com a vulgaridade das palavras, das músicas atuais. As coisas estão muito vulgares, estão muito permissivas, estão muito vulgares. As crianças têm acesso a tudo, elas escutam tudo que você fala. Né? Depois elas se reproduzem. É verdade. E uma coisa que a gente gostaria de contar para vocês é que nós estamos preparando um curso de introdução ao método Montessori, que provavelmente vai ficar disponível até o final desse mês. Então, tem muitos detalhes do método que a gente percebe que muitas pessoas não entendem, que é a normalização, que a Thalita comentou com a gente hoje, as turmas agrupadas, por que tem esse agrupamento de idades, como que funciona a dinâmica de uma sala de aula montessoriana, porque não é da mesma maneira que outras escolas, que todos os alunos geralmente executam as mesmas atividades ao mesmo tempo. Então, a gente vai explicar um pouquinho de tudo isso nesse curso de introdução, que vai ficar liberado para vocês que se cadastrarem. E no próximo mês, a gente começa a formação para educadores. Né? Certo, a gente estava pensando agora, eu queria colocar uma coisa. Nem tudo que você encontra na internet é verdade. Não há essa história agora que está vendo das notícias que são falsas, não é isso? É que agora todo mundo entende de Montessori. Entendeu? Todo mundo entende de Montessori, todo mundo está falando de Montessori. E às vezes você encontra assim, coisas incongruentes. E aí você diz assim, não, mas aquela moça que falou disse uma coisa. Aí agora o que ela está escutando pode ser verdadeiro. O terceiro que ela escutava dizer talvez diferente do segundo e do primeiro. Então você fica meio perdido, tem que ter muito cuidado. Eu acho que essa publicação, tentar fazer a publicação desse livro da Montessori, seria bem interessante, entendeu? Porque aí seria uma ideia do que a Montessori pensaria. Uma outra coisa de terminar, que eu queria falar, não tem nada a ver com 0 a 6, tem exatamente a partir dos 6 a 12. A idade de 6 anos é um período de grandes mudanças físicas, muito sérias, físicas mesmo, corpo, perda de dente, a criança fica feia, ela sabe que ela vai ter outros dentes, mas ela fica feia. O corpo se alonga, pé cresce, mão cresce, tudo cresce. Então, é um período muito difícil. A criança fica muito sensível.
e é um período que as pessoas consideram como período de alfabetização. Quer dizer, se ele não se alfabetiza, ele fica fora do quadrado. Então, ele fica marginalizado ou apontado. Ele não está lendo, você está lendo, não sei o quê. Quando, na verdade, ler é maturidade. Na verdade, ler ninguém ensina. Você junta as coisas e você começa a ler. Né? Mas só se você tiver paz e tranquilidade. E aí, em geral, os pais acham que aos 6 anos a criança entra numa escola de verdade, como se a anterior fosse escola de mentira. E aí começa a cobrar da criança resultados igual ao seu vizinho, ao seu primo, ao seu isso. Tem que lembrar que seu filho é só seu filho. Ele não é filho da vizinha, ele não é filho da prima. Né? E você tem que respeitar esse período, porque ele vai ter mudanças muito sérias que vocês têm que observar, que antes não era tanto. A criança de 9 anos hoje, principalmente as meninas, não são mais meninas. Elas são quase mulheres, tem que tomar cuidado com isso. E aí você tem que estar muito atenta ao desenvolvimento dela. Aí você vê uma criança pequena, de batom, esmalte, e sexualizada, com roupas provocantes. Saiu de uma mãe, de um pai, que está permitindo isso. Então, aos 9 anos estão havendo mudanças muito sérias, principalmente para as meninas, e os meninos estão sendo muito assediados pelas meninas, mas também eles estão achando que eles podem ser homens aos 10, 11, 12 anos. Então, esse período de 6 a 12 é um período que era um período muito tranquilo, hoje tem grandes transformações, não se fica comparando nota em cima. Nota não significa nada na vida de uma pessoa, nada. O que ele precisa estar bem, estar feliz, ter amigos, falar, conversar, contar as coisas que ele sente para vocês, para os pais, ele se sentir seguro, porque vem tiroteio lá em cima. Os 12 anos não são mais adolescência, período ideal da adolescência. A adolescência está começando antes. E os pais têm que tomar muita atenção, porque não se pode deixar um adolescente sozinho. É a época que ele mais rejeita os pais, até porque ele precisa crescer, mas é a época em que ele mais precisa dos pais para os valores que ele precisa desenvolver. Então, eu gostaria de já ter esse alerta e mais adiante a gente pode falar, porque todo mundo pensa no quarto da criança, no quarto Montessori, ele não pensa assim, o quarto adolescente, como é? Exatamente. O quarto de 6 anos, como é? E muita gente acha que o Montessori é só educação infantil. Não, o Montessori vai até o ensino médio com excelentes resultados. Né? E nós temos que pensar nisso também, até lá. Né? É verdade. Então, hoje a gente fica por aqui e daqui a pouco nós voltamos para falar com os educadores. Até o mês que vem. Essa companhia daí tem que desligar. Você desligou, tem que, na hora que. Porque você pode desligar.